Boa tarde, professor. Dividindo home office, minha mãe. Ok. Ok. Ok, Sabrina. Ok. Bom, vamos começar então, pessoal. Primeiramente, gente, eu gostaria de reforçar que a ideia aqui é que a gente tenha uma aula nessa plataforma e depois tem alguns exercícios lá no AVA para serem feitos. Então, é importante que esse processo seja... Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, Marcel. Então, pessoal, é importante que esse processo todo seja cumprido, porque a nossa atividade, ela é composta tanto de uma explicação aqui, quanto com alguns exercícios que estão lá no AVA. Então, da aula passada, são exercícios bem simples, até que vocês podiam fazer durante a aula, e eu optei por deixar ali para vocês terem um tempo de fazer em outra oportunidade, se assim preferirem. Mas desses, nós somos 32, tá? Na aula eu só recebi 17, então tá faltando aí um grande número de exercícios. Pode mandar depois, não tem importância como foi essa primeira semana. Então, se porventura vocês podem mandar até terça-feira que vem. Mas é importante porque o grau também do G1 vai ser composto por esses exercícios. Então, essa atividade é uma atividade bem importante, tá bem? Bom, vamos adiante, então. Na aula passada, nós falávamos a respeito do método conflitual. Então, nós tivemos a abordagem justamente dos elementos de conexão. O que são os elementos de conexão, pessoal? É aqueles que estão na norma, lá na norma, na lei de introdução das normas do direito brasileiro. Então, essa lei de introdução das normas do direito brasileiro, ela, a partir do artigo 7º, trata justamente do método conflitual, e nesses artigos, nessas normas, a gente tem o chamado elemento de conexão, que vai indicar um ordenamento jurídico ou da lex fori, por assim dizer. O que seria a lex fori, pessoal? Vou botar aqui. A lex, vamos ver se eu consigo escrever, acho que não. Lex fori. Fica horrível isso aqui. Então, a lex fori é assim, né, gente? A lei do foro, tá? Ou, só vou botar aqui porque é uma expressão em latim, tá? Então, a lex fori, ou a lei do foro, ou a lei estrangeira. Então, esse elemento de conexão vai ser responsável aí pela aplicação de uma outra legislação. Eu estou aqui online com o nosso grupo, que se alguém também precisar conversar, a gente tem o grupo, tá? Então, a ideia é que a gente possa, de forma mais possível, assim, ficar acessível a vocês. Por isso que é importante, e a Maria Cláudia pediu que a gente fizesse esse contato e reforçasse a necessidade do aluno fazer os exercícios lá do AVA, tá, pessoal? Então, por isso, aí tô argumentando nesse sentido. Bom, então, na aula passada, nós falávamos justamente a respeito do elemento de conexão, que é aquele que vai indicar ou a lei do foro para ser aplicado, lex fori, ou vai indicar para ser aplicado a lei de outro país. E aí nós vimos que esse método conflitual consiste justamente do aplicador, do juiz, verificar na norma de direito internacional privado qual a lei que ele deve aplicar. E aí, então, ele vai buscar esse direito estrangeiro e aplicar essa lei no caso concreto. Por isso que a pergunta número 1 lá da nossa aula, pode o juiz brasileiro aplicar o direito estrangeiro? Não só ele pode, como ele deve aplicar o direito estrangeiro. Isso é justamente o objeto do direito internacional privado, a possibilidade de aplicar ou a lei do foro, por isso lex fori, ou a lei estrangeira. E pode acontecer, pessoal, desse direito estrangeiro, ele de alguma forma confrontar valores do foro. Aí, nesse caso, a gente vai ter, então, o afastamento do direito estrangeiro e a aplicação da lei do foro. Por quê? Porque entra em cena
a consideração a respeito da ordem pública. Então, essa ordem pública, que são esses valores essenciais, fazem com que eu não aplique esse direito estrangeiro, ok? E a gente também viu na aula passada que algumas normas, em razão do conteúdo em que elas expressam, os valores que elas expressam nesse conteúdo, elas seriam normas de ordem pública ou normas de aplicação imediata. A ideia de aplicação imediata é no sentido de que não vai passar pelo método conflitual, por isso que é imediata, não mediante o método conflitual. Então, eu aplicaria essa norma do foro no caso de algum elemento que fosse essencial aí aquela situação. E aí vem a discussão a respeito do próprio direito do consumidor. Alguns autores defendem que dispositivos do CDC poderiam ser considerados aí lei de ordem pública. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre como buscar esse direito estrangeiro. Então, nós vimos que o juiz brasileiro tem que buscar esse direito estrangeiro, mas onde ele vai buscar esse direito estrangeiro e como ele vai aplicar esse direito estrangeiro? Então, aqui, novamente, lá na nossa lei de introdução, no artigo 14, não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoca prova do texto e da vigência. Então, o juiz pode exigir de quem invoca a lei a prova do texto e da vigência, se ele não conhece a lei estrangeira. No mesmo sentido, nós temos um dispositivo do CPC, lá no artigo 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro, consuetudinário, aqui costumeiro, né, gente, provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, vejam que nos dois dispositivos indicam que quem alega o direito é quem deve demonstrar o teor e a vigência do direito, se o juiz determinar. Aí vem a pergunta: compete a parte provar o direito estrangeiro ou compete o juiz ir atrás do direito estrangeiro? Se a gente for interpretar o artigo 14, ele só poderá exigir de quem invoca o direito estrangeiro. É o juiz mesmo que deve ir atrás desse direito estrangeiro. Teve um caso bem curioso, não é? Em que, esse caso que eu trouxe para vocês é um caso paradigmático, em que um juiz, então, ao resolver lá um caso envolvendo o direito estrangeiro, disse à parte: olha, traga o teor e a prova do direito estrangeiro. A parte não trouxe, porque não conhecia o direito estrangeiro e então não trouxe. O que o juiz fez nesse caso? Extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Então, vejam, ele imputou à parte um ônus. Na interpretação do artigo 376, a parte não trouxe o direito estrangeiro e ele, então, extinguiu sem julgamento do mérito. Acontece que essa atitude do juiz, ela foi uma denegação de jurisdição. Na realidade, mesmo se eu considerar o direito estrangeiro um ônus, não significa que a parte que não cumpre determinado ônus tenha como consequência a extinção do processo. O que poderia acontecer, no máximo, é que o julgamento desse processo poderia ser-lhe prejudicial. No mesmo sentido, alguém que tem, o que é um ônus, né, gente? O ônus da prova. O ônus não se confunde com obrigação e nem faculdade. Então, o ônus, na realidade, é algo que a parte deve cumprir sob pena de uma consequência legal. Então, quando a gente fala que ela tem o ônus, por exemplo, no caso, a contestação é um ônus do réu. Se o réu não quiser, ele não é obrigado a contestar, não é mesmo? Então, é um ônus que ele tem no sentido de que a lei lhe faculta uma posição jurídica de certa forma privilegiada se ele cumprir, não é? E aí há uma consequência desse comportamento do réu ou do autor. Então, no caso aqui, o que o artigo 14 e o artigo 376, ele coloca a parte é que se ela alegar ou invocar, vejam, os termos são muito importantes aqui,
alegar ou invocar o direito estrangeiro, ela tem o ônus de fazer a prova desse direito. Mas isso não significa que, num primeiro momento, quem deva buscar o direito estrangeiro seja o juiz. Então, é o juiz que deve envidar esforços para buscar o direito estrangeiro. Isso por quê, gente? Porque a norma, nossa norma, lá, a lei de introdução diz que, vamos supor, vou pegar lá o artigo 7º, para tratar de assuntos relacionados à capacidade, nome, direito de famílias, aplica-se a lei do local do domicílio. Quem que tem que aplicar essa lei? É o juiz. Então, é o juiz que tem que ir atrás da lei estrangeira. Como ele vai atrás da lei estrangeira? Como ele vai conhecer essa lei estrangeira? Então, ele pode ir, nós vamos verificar, ele pode buscar por meio, hoje a gente tem um órgão de cooperação internacional, que é o DRCI, Departamento de Recuperação e Recuperação de Ativos, tá? Junto ao Ministério da Justiça, ele pode fazer por essa via, ele pode mandar uma carta rogatória em relação a algum país estrangeiro, ou ele pode, inclusive, pesquisar essa lei dentro aí da sua disponibilidade, tá ok? Mas se ele realmente, o juiz não conhece, não tem acesso a este material, então ele pode verificar quem invocou a lei estrangeira, no sentido de que se houve, por alguma das partes, aqui a defesa da aplicação da lei estrangeira. Por que uma das partes iria querer defender a aplicação de uma lei estrangeira? Porque vamos supor que num contrato internacional ela justamente tenha assinado esse contrato em Buenos Aires porque queria que fosse aplicado a lei argentina ao seu caso. Então, vejam, ela vem e diga assim, olha, eu estou entrando aqui na justiça, né, entrando com processo contra o réu e estou trazendo aqui que conforme a lei argentina, esse eu tenho direito, então, a determinada indenização, porque já que o meu contrato foi assinado na Argentina e conforme o artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, então se aplica a lei daquele país. Muito bem. Aí, nessa hipótese, o juiz brasileiro, então, vai analisar o caso, vai olhar e dizer assim, olha, opa, esse caso realmente se trata de um contrato assinado em Buenos Aires. Então, eu tenho que aplicar a lei argentina a esse contrato. Então, ele pode, a gente vai ver que tem, inclusive, métodos de cooperação dentro do Mercosul para ele ir atrás dessa lei. Ele pode, ele mesmo, buscar conhecer essa lei, ou ele pode, assim, olha, já que na sua petição inicial você reclama, autor, a aplicação da lei estrangeira, então traga a prova do texto e da vigência dessa lei para que possa ser aplicado no caso concreto. Então, existe esse caminho para que o juiz possa se valer a respeito da aplicação e do conhecimento do direito estrangeiro. Mas e se efetivamente a parte não trouxer o direito estrangeiro? Bom, olha, eu não sei, eu fui lá, estava lá na Argentina, a gente assinou esse contrato, mas eu realmente não sei sobre o direito estrangeiro. Eu não sei o teor e a vigência desse direito. Poderia o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito? Claro que não, porque aí seria uma forma de denegação de jurisdição. E aí o que o juiz faz? Ele está atado, ele não conhece, a lei manda ele aplicar o direito estrangeiro. A parte não traz o direito estrangeiro. Então, como que ele vai resolver este caso? Se ele extingue o processo, ele está denegando jurisdição e não pode extinguir o processo. Então, o que ele pode fazer é aplicar o direito nacional. Mas não porque o direito nacional seja superior ao direito estrangeiro, não é isso. Mas é porque o caso simplesmente não pode ficar sem solução. Então, como o juiz não conheceu o direito estrangeiro, como a parte também não sabe o direito estrangeiro, e não foi possível obter o teor e a vigência, para que o processo não fique sem solução, ele aplica o direito nacional. Isso fica bem claro nesse caso aqui, pessoal. Esse caso é um RESP bem completo em relação aos argumentos a respeito da aplicação e prova do direito estrangeiro. Eu trouxe aqui
alguns excertos, né, algumas passagens do voto do ministro relator, e ele coloca de forma muito clara, não é? Que, veja, olha bem como a gente está estudando, ó, as normas do direito internacional privado são de direito interno. O que ele quis dizer com isso? Que, na verdade, essas normas estão lá na nossa legislação brasileira. Então, é a legislação brasileira que trata a respeito da obrigatoriedade de aplicar o direito estrangeiro, tá ok? Então, se o juiz, na verdade, ele não obedece o artigo 9º, o artigo 7º da nossa lei de intro... O Alexandre não está conseguindo abrir, gente. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Tá? O Alexandre, se alguém puder ajudar ele. Bom, então, pessoal, o que acontece? Se ele tenta, muito bem, o juiz, quando ele vai resolver um caso envolvendo o direito internacional privado, que a gente viu que se caracteriza justamente por ter elementos de extraneidade, ele vai aplicar as normas lá da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Vejam que essa é uma lei nacional, por isso que ele coloca aqui, ó, são de direito interno. E se ele não aplica essa lei, ele está negando, na verdade, vigência a esse ordenamento. Então, por isso é que se fala que o juiz tem que aplicar de ofício esse direito estrangeiro. Por quê? Porque a aplicação do direito estrangeiro, pessoal, é, na realidade, consequência da aplicação do nosso direito, do direito nacional, da lei de introdução, que manda aplicar o direito estrangeiro. Ficou claro um pouquinho? Por isso que a gente faz bastante, a gente volta bastante lá no método conflitual para que a gente possa realmente estar dando uma interferência aí, pessoal. Se puderem desligar o microfone, fica melhor. Então, acho que está vindo do Clóvis. Se o Clóvis puder botar no mudo, eu agradeço. Viu, Clóvis? Eu vou... Deu. Eu acho que ele botou. Então, pessoal, o que acontece, tá, é que a gente precisa compreender bem esse sistema do método conflitual, como que ele funciona. Então, o método conflitual é o primeiro identificar que se trata de um caso de direito internacional privado, ou seja, que tenha conexão a mais de um ordenamento jurídico. E aí eu vou identificar, qualificar o meu caso, que a gente viu na aula passada, se trata de direito obrigacional, responsabilidade civil, contrato, e eu vou identificar qual é o elemento de conexão. E aí a gente vai naquelas expressões em latim que nós vimos desde lá da primeira e segunda aula. E aí, então, o que acontece? O juiz, ao aplicar esse direito nacional, ele é obrigado a aplicar o direito estrangeiro. Obrigado nesse sentido, não é, pessoal? Que ele deve ir atrás do direito estrangeiro. Tá, mas se ele realmente não conseguir encontrar o direito estrangeiro, o que ele faz? Bom, ele diligenciou. Ele tentou via lá o Ministério da Justiça, o DRCI, Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional. Ele não conseguiu. Ele aplicou lá o protocolo de Las Lenhas, tentou via carta rogatória, não deu também. Bom, caso não pode ficar sem solução, ele vai aplicar o direito nacional. Tá? Então, é isso que fica bem claro aqui no voto do STJ sobre esse tema. E aí é interessante até que ele traz uma doutrina bem clássica do Amílcar de Castro, né? Ele tem um livro de direito internacional privado que traz justamente essa hipótese. Olha, muitas vezes o juiz não vai conseguir a prova desse direito estrangeiro. Claro que hoje, talvez, né, quando o Amílcar de Castro escreveu esse livro, imagina, nem existia internet, então era muito mais difícil realmente, e tão pouco existia um departamento dentro do Ministério da Justiça de cooperação internacional. E aí, por isso é necessária a cooperação das partes para se buscar o direito estrangeiro. Mas se ele não conseguir, aí o que a gente vai fazer?
Não é um desprestígio que ele coloca, é um direito estrangeiro. Na realidade, é presumir que ele se confundiria com o nosso direito local, jus fore, lex fore. E também porque o caso não pode ficar sem solução. Então, esse é um caso bem interessante, está aqui no RESP, tá? Esse caso está lá no STJ, e ele vai descortinar toda a questão relativa à aplicação e prova do direito estrangeiro, tá? Isso normalmente é um capítulo inteiro nos manuais de direito internacional privado, tá ok? Aí, como eu falei anteriormente, a gente tem um protocolo, o protocolo de Las Lenhas, que foi internalizado pelo nosso ordenamento jurídico em 1996, e ele traz um capítulo importante, vejo, da informação do direito estrangeiro, no sentido de que as partes podem requerer por meio de autoridades centrais. O que é autoridade central? A gente vai falar um pouquinho da presença de autoridade central em outros tratados de cooperação internacional. Essa ideia de autoridade central tem crescido exponencialmente, porque lá no DRCI, Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional, esse órgão vai ser a autoridade brasileira que vai conversar com vários órgãos de outros países para fazer cooperação. E o que é cooperação, pessoal? Pode ser o envio de conhecimento do direito estrangeiro, pode ser aí facilitar a citação de uma pessoa, a localização de bens, a localização de pessoas. A gente vai ver que tem outras convenções que vão ter autoridade internacional, por exemplo, localizar uma criança que foi levada indevidamente pelo pai ou pela mãe, que a gente vai falar na questão do direito de família internacional. Então, tudo isso vai centralizar num órgão, no caso do Brasil, o DRCI. E os outros países podem ter um órgão para todo o direito internacional ou podem ter aí conforme o que não é a matéria que eles estão lidando, por exemplo, informação do direito estrangeiro, outra questão relativamente à localização de alguém, de ativos, etc. Recuperação de ativos. O nome do DRCI justamente liga a ideia do quê? O que é recuperar ativos, pessoal? Evasão do serviço, e tem relação com a questão, né? Ele foi criado no meio de uma busca de que o país pudesse fazer o repatriamento de dinheiro que teria sido desviado no exterior. Então, tem aí uma função muito forte da RCI para nesse sentido também, mas de cooperação mais ampla para outras questões relacionadas ao direito internacional, que não apenas na seara penal, por isso recuperação de ativos e cooperação internacional. E aqui a informação do direito estrangeiro entra justamente nessa linha. Então, esse é um protocolo do Mercosul. Vejam que ele foi feito na década de 90, antes do DRCI existir propriamente, não é? No sentido de alinhar um posicionamento dentro do Mercosul de importância para que as partes possam conhecer o direito estrangeiro, justamente no entendimento de que o Mercosul iria, de alguma forma, incentivar mais negócios jurídicos entre o bloco, incentivando mais negócios jurídicos, mais contratos internacionais entre partes que estão em países diferentes. A ideia de mais contratos internacionais leva também a uma ideia de mais litígios, não é? Aqui a Daiana. Tá. E mais litígios também na seara, não é, de contratos de Mercosul e, portanto, também mais necessidade de cooperação internacional. Então, tudo isso, vejam que uma coisa acaba tendo relação com a outra, né, gente? Então, por isso, a ideia de conhecer o direito internacional. Trouxe outra jurisprudência aqui para vocês. Então, vejam, essa aqui é aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí aqui, por que eu trouxe essa jurisprudência para vocês? Porque existe um meio de prova que é bem comum no direito estrangeiro, chamado affidavit, tá? No direito anglo-saxão. O que é o affidavit? O affidavit é uma declaração juramentada que alguém faça em relação a determinada... Deixa eu ver aqui o que a Daiane colocou. Tá todo mundo conseguiu entrar? Desligou, tá?
Então, o que é o affidavit, então, pessoal? É essa declaração que alguém faz de forma juramentada em relação a determinado fato ou em relação a determinado direito. Isso é comum, não sei se vocês já viram em seriados, filmes, que quem faz, por exemplo, a citação da outra parte é o advogado da parte. Ele vai lá e entrega um documento, assim, normalmente nos filmes a gente percebe lá até uma certa arrogância do sujeito que está indo processar o outro. Então ele vai lá e diz: "Ah, tá aqui, ó, tô te processando e vem aqui e tô te informando que estou entrando com processo contra ti". Então vejam que não é uma função do Poder Judiciário, mas do próprio patrono da parte do advogado. E ele vai declarar, então ele vai fazer um affidavit no sentido de que ele cumpriu, por exemplo, e efetivamente citou outra parte, deu conhecimento à outra parte. Então, é uma forma, na realidade, de comprovar atos muito comum no direito anglo-saxão. E aí, aqui é possível que vocês aí, se vierem a trabalhar com algum caso envolvendo direito internacional, e hoje acho que não tem como não trabalhar, não é? Considerando que o mundo está totalmente interligado. Então, aqui ele era uma declaração a respeito dos ganhos da vítima. Vejam que se tratava de uma responsabilidade civil extracontratual, tá? Então, era uma indenização bem simples, olha, uma colisão de veículos, tá? Com vítima fatal. E aí se apurava, nesse caso, tá? A questão relativa à indenização e quanto que a vítima ganhava. Então, a vítima era estrangeira e quanto que ela ganhava em relação para quê? Para fazer a indenização correta lá na responsabilidade civil, não é a indenização civil aqui do caso. E aí, como apurar o que a vítima ganhava? Então, a gente precisa verificar no que a vítima trabalhava. Ela trabalhava lá em outro país. Então, veio essa prova por meio de affidavit, ou seja, uma declaração juramentada em relação aos ganhos da vítima. E aí veio a questão a respeito da aceitabilidade dessa prova ou não, que foi produzida lá no país estrangeiro e dizia respeito, então, à questão do ganho da vítima. Então, aqui, ó, vejam nesse caso, o TJ do Rio expressamente aceita a possibilidade do affidavit. E a gente tem vários outros casos, então quando vocês ouvirem essa expressão affidavit, vocês já sabem que se trata de uma declaração juramentada a respeito de um fato ou a respeito mesmo de um direito. Isso é importante por quê? Porque é possível que venha em relação ao direito estrangeiro, não a um fato em si, mas ao direito estrangeiro também, por meio de um affidavit de algum advogado que atue, por exemplo, nesse direito estrangeiro. Então, vamos supor que se trate lá da aplicação da lei de Nova York. Então, algum advogado de lá vai atestar por affidavit o direito que é aplicável ao caso envolvendo aí o conhecimento que o juiz quer obter, por exemplo, os ganhos da vítima, por exemplo, como é a lei de responsabilidade civil em Nova York, como é a lei dos contratos em relação ao descumprimento da parte, a mora. Então, tudo isso pode ser feito, sim, por meio de affidavit, ok? Então, ele continua aqui justamente citando um princípio que é o locus regi actum, em relação ao direito estrangeiro. O que isso quer dizer, pessoal? Que o ato é regido pelo local em que ele foi produzido. Então, isso... Oi? Então, isso vem justamente ao encontro do que a gente está conversando aqui. Olha, se eu realmente preciso provar o direito estrangeiro ou preciso provar um fato que ocorreu no exterior, eu preciso verificar a legislação desse local para saber se, de fato, essa prova ela está de acordo com essa legislação, não foi obtida por meios ilícitos, etc. Ok? Neste caso da prova do direito estrangeiro e a prova de fatos também ocorridos no país estrangeiro, o nosso artigo 13 dispõe que
ela rege pela lei do local em que nele vigorar, quanto aos ônus e o meio de produzir, não admitindo os tribunais brasileiros prova que a lei brasileira desconheça, tá? Esse dispositivo, pessoal, ele tem que ser interpretado de uma forma mais flexível. Por exemplo, a lei brasileira desconhece o affidavit, mas como o meio de prova lá ele é aceito, vejam, esse meio de prova é aceito pela legislação brasileira. Normalmente, tá, pessoal? Normalmente, quando trata esse dispositivo cai em concurso, ele cai justamente a regra da lei sem alguma interpretação. Mas quando a gente quer fazer uma interpretação desse dispositivo, isso não significa, por exemplo, afastar determinados meios probatórios que o Brasil não conhece. Por quê? Porque aplica-se a lei do país em que ele vigorar. Apenas em relação a algum procedimento que é contrário à ordem pública brasileira, o Brasil não vai aceitar esse meio de prova. Por exemplo, uma prova obtida sob tortura. O Brasil, então, o juiz brasileiro deve afastar esse meio de prova porque foi obtido de forma violenta e em contrariedade à nossa ordem pública, ok? Então, aqui, ó, vejam, um affidavit nesse caso foi feito por um contador inglês, tá? Dentro daquilo que a gente tinha colocado. Outra jurisprudência aqui para enriquecer melhor essa exposição a respeito do meio de prova, tá? É também administrativo, trânsito, veículo licenciado fora do território brasileiro, tá? Então, nesse caso aqui, novamente, se buscava a prova do direito estrangeiro. Esse caso é aqui mais recente, não é? E aí, em relação a essa prova, se buscou o teor e a vigência no território do respectivo estado, e essa prova foi trazida para os autos. Em relação à forma de comprovar essa prova, existe, na realidade, uma discussão se isso se trata de prova, o direito estrangeiro, como uma interpretação de um fato, que, portanto, ele poderia eventualmente ser comprovado ou não, ou se isso seria, na realidade, a gente consideraria o direito estrangeiro como uma lei, que assim como a lei brasileira, ela pode ser interpretada pelo juiz. E qual é a consequência disso prática, efetivamente, pessoal? A consequência é que, se eu considero o direito estrangeiro como lei, isso vai fazer com que eu possibilite, na realidade, fazer um controle de constitucionalidade desse direito estrangeiro, tá? Então, vamos supor, aplicou o direito estrangeiro lá que previa uma indenização para dano moral e não previa em relação a dano de imagem, tá ok? Bom, esse direito estrangeiro ele poderia eventualmente sofrer um controle de constitucionalidade e, portanto, vir lá ser interpretado pelo Supremo Tribunal Federal? Então, isso foi uma pergunta também que muito se discutiu lá classicamente no direito internacional privado. E a conclusão que a maioria da doutrina chegou foi no sentido, bom, é direito assim como o direito brasileiro é direito e, portanto, poderia sofrer um controle de legalidade ou um controle de constitucionalidade. Aí vem essa jurisprudência de 2013, aqui do STJ, e diz, olha, nesse caso aqui, eu aplico a súmula 7. O que a súmula 7 do STJ fala? Olha, em relação à análise de matéria fático-probatória, não cabe recurso especial. Bom, então, se eu considero aqui o direito estrangeiro, a vigência do direito estrangeiro uma matéria de fato, então não caberia aqui a possibilidade de discutir esse caso no Superior Tribunal de Justiça. Então, a gente verifica aqui uma certa tendência do STJ a considerar a prova do direito estrangeiro uma matéria, assim como ele considera também as cláusulas de um contrato, a impossibilidade de análise aqui por meio de um recurso especial, a impossibilidade de análise de um direito estrangeiro. Tá bem?
Então, o que a gente precisa aqui, só para, né, não confundir o que eu estou colocando em relação ao direito estrangeiro. Então, retomando, né, pessoal, porque essa matéria é muito importante aqui para a gente compreender o todo. Então, o juiz está diante de um caso envolvendo direito internacional privado. Bom, ele vai identificar esse caso, ele precisa qualificar este caso, ou seja, interpretar segundo as normas que estão contidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a partir do artigo 7º. Bom, ele interpreta, ele identifica o elemento de conexão, e aí, então, ele vai aplicar ou a lei do foro, lex fori, ou a lei estrangeira. Por exemplo, ele vai verificar lá, o sujeito está domiciliado na França, eu quero saber a capacidade, eu aplico a lei francesa. E aí isso vem a discussão a respeito do direito estrangeiro a ser aplicado. O juiz deve de ofício aplicar o direito estrangeiro? Sim, de ofício, mas ele pode requerer aqui o auxílio da parte se ela invocar o direito estrangeiro. Então, se ela de alguma forma fizer menção a de que deva se aplicar a ela o caso de uma norma estrangeira, ela deve trazer o texto e a vigência dessa norma. Se ela não trouxer, ou se o juiz ainda assim não conhecer, ele aplica a lei nacional. Quando ele aplicar o direito estrangeiro, se esse direito estrangeiro confrontar com valores do foro, ele afasta o direito estrangeiro também, em razão da ordem pública, e vai aplicar também o direito nacional. Ok? Ficou claro, gente? Certo? Vamos ver aqui como isso seria discutido em uma questão, tá? Foi uma questão de concurso público. Vamos ver lá. José e Paulo pretendem celebrar entre si um contrato de importação de produtos chineses para o Brasil. Agora ninguém vai querer importar nada da China, né, gente? José é argentino, radicado no Brasil há mais de 15 anos, e Paulo, brasileiro nato, está domiciliado na China desde 2001. Considerando unicamente o disposto na lei de introdução, a capacidade dos contratantes será. Então, como que a gente vai verificar a capacidade dos contratantes aqui? Vejam que nas questões sempre ele vai dizer a nacionalidade da parte e depois ele vai dar alguma informação de domicílio. Então, ele vem a nacionalidade e uma informação de domicílio. E aí, qual é a resposta correta, gente? Pode botar ali no chat, não falar. Tá liberado. Tem alguém aí? É China, prof? Onde ele está domiciliado? Quem? Eu. China. China, né? Porque ele está domiciliado na China, né? É o artigo 7º da LINDB, né? Isto, artigo 7º. Isto. Isso a gente já tinha até falado na aula anterior. Lembra que eu falei das passagens aéreas? E a senhora tinha dito no domicílio. Do domicílio, então. Deixa eu ver quem que botou aqui no chat. Ui, agora não tá abrindo meu chat aqui. Ui. Ah, não consigo mais entrar no chat aqui. Só a Mona Lisa botou capacidade. É a lei do domicílio. Domicílio. Só a Mona Lisa. Agora entrei. Então, a lei do domicílio. Ah, tá, isso. Ups, saiu. Tá. Então, pessoal, a letra C, regida pelo domicílio de cada um pouco importando para esse fim de nacionalidade. Então, bem fácil, né? As questões envolvendo o direito internacional. A gente tem que fazer sempre esse caminho. Ir lá em relação à lei, não é? A nossa norma e verificar qual é aqui a ser aplicado. No mesmo sentido, eu coloquei lá para vocês aqui um questionário, tá? Eu vou aqui
trazer, tá? Mas é importante, pessoal, depois vocês fazerem isso em casa. Eu só recebi 17 dessa tarefa aqui, tá no AVA, tá? Agora tá aqui no bate-papo, deixa eu ver. Até assim, professora, eu achei bem legal aquelas questões que a senhora largou lá. Esse aqui? Então, ó, John, nacionalidade britânica, residente na cidade de Palermo, Itália, realizou um contrato de compra e venda de mercadoria com Josué, residente em Porto Alegre, numa feira de negócios na cidade de Bolonha, Itália. Qual é a lei aplicável para verificar a capacidade civil de John? Deixa eu abrir a porta. Eu acho que é a internet pode estar. Qual é a lei aplicável à capacidade de John? Itália. Porto Alegre, não? É a Itália. A Itália, artigo 7. Itália. Tá. Qual é a lei aplicável para análise da validade do contrato? Itália, artigo 9º. Artigo 9º, exato. É isso que é importante, gente. Cai muito, 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 muito. Isso aqui, ó, certo, vocês que já estão mais no final do curso, isso aqui é certo, 2 questões na prova da OAB. José de nacionalidade brasileira. Hã? Volta para a questão 1 ali. Tá. Eu fiquei em dúvida, tanto é que eu não postei a minha até agora, porque eu fiquei em dúvida na questão na letra A, sobre a lei aplicável para verificar a capacidade civil do John. Eu entendi como capacidade civil a nacionalidade dele, a britânica. Não, porque justamente o artigo 7º da nossa lei de introdução, isso vai aparecer muito nas questões, sempre vai querer confundir vocês. Ó, John de nacionalidade britânica, ele sempre vai dizer alguma nacionalidade da pessoa que não coincide com onde ela mora. Aí vocês vão ter que perguntar, opa, e aí a primeira coisa que ele diz justamente é a nacionalidade, para já indicar, vocês tenderem aí pro lado da nacionalidade, mas não é a nacionalidade. Na realidade, a gente vai aplicar a nossa lei de introdução lá no artigo 7º, verificar. Por isso que é muito importante o estudo dos elementos de conexão. Tem que olhar lá, até quem for fazer o OAB, eu sei que aqui já tem vários futuros aqui pretendentes a fazer a OAB, então tem que fazer estudo lá do artigo 7º, aquele slide que eu botei lá no primeiro, diz assim, ó, artigo 7º, lex domicílio, lei do domicílio. Então, o que isso significa, pessoal? Significa que o elemento de conexão para verificar a capacidade, então lá no artigo 7º está escrito assim, ó, para reger as situações relacionadas, mais ou menos assim, eu não me lembro, não é? Direito de família, capacidade, nome, verificar o local em que essa pessoa tenha domicílio. Então, veja que não importa, Carla, onde essa pessoa tenha nacionalidade, mas sim onde ela tem domicílio. Então, se eu pergunto a questão relativa à capacidade civil dessa pessoa, eu preciso saber onde ela tem domicílio, não importando se ela tem nacionalidade nacionalidade lá no Reino Unido, se ela é britânica, se ela é brasileira ou nada, mas sim onde ela está com domicílio, tá ok? Prof, eu fiquei com uma dúvida em relação a B, por aquele exemplo que tu nos deu sobre a feira de negócios. Uhum. Quando uma pessoa de lugar, a outra de outra, e assinou o contrato em um terceiro lugar que nada tem a ver ali com a relação entre os dois. Por isso que eu fiquei com dúvida ali na B. Isso. Na verdade, aqui veja que é uma questão super simples, tá? É vocês aplicarem a lei de introdução pura e simplesmente. Normalmente, as questões da OAB são assim, tá? Não vai ter uma discussão maior a respeito de questionar a própria lei de introdução. O que eu quis trazer para vocês nessa visão na aula passada, e eu vou trazer, a gente vai fazer uma aula só sobre contratos internacionais, na verdade, ela é uma visão um pouco mais além, de alguém que já sabe a lei de introdução, e aí vai trabalhar num contrato internacional e poder refletir a respeito dos dispositivos da lei de introdução. E aí chegar à conclusão de que, na realidade, não deveria ser aplicada a lei de uma feira, do local em que o contrato foi constituído, simplesmente por não ter ligação com o contrato em si, não ser a lei mais próxima do contrato. E aí a gente viu na aula passada que as críticas em relação a essa aplicação levaram com que alguns países, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa,
tá, na União Europeia, afastasse nessas hipóteses a lei do local em que constituiu o contrato e aplicasse o chamado princípio da proximidade. Ou seja... Aí posso lhe interferir, professora? Nesse caso, eu não sei, posso até estar errado, e até julgo dessa forma, mas aqui diz que foi celebrado um contrato de compra e venda, mas não diz quem vendeu para quem. Só diz que foi celebrado um contrato de compra e venda. Não diz se foi o John ou foi o Josué. Tá. Então, até para a questão de celebrar residência ou não. Não sei se estão fazendo claro. Prof, posso perguntar? É que talvez o que os colegas queiram dizer é que não se trata de direito do consumidor aí, né? Porque ele não fala que o fulano comprou, não foi que nem a máquina da Panasonic. Aí, no caso, eu aplicaria uma lei específica de ordem pública que não tem conflitos. Eu não uso métodos conflitantes. E nesse caso, eu tenho, digamos, 2 pessoas físicas, que daí o conflito joga lá para o Código Civil no Brasil e que iria resolver, mas como eles moram em países diferentes, aí eu vou usar a LINDB, né? Eu não uso o Código do Consumidor. Só que eu até entendi que não se tratava de ficou meio vago consumidor. isso, né? Devia ter dito, Só né? O que devia ter comprado. Não, olha só que eu fiquei com dúvida mesmo na questão do princípio ali da proximidade. Deixa eu só explicar aqui. O que acontece é que nesse caso específico, que é o caso que vai aparecer na maioria das provas, é um enunciado simples, vocês verificarem qual é o elemento de conexão e responderem a pergunta. Isso que vai aparecer. O que a Bonalisa está trazendo, e a Priscila também, já é uma indagação para além da resposta simples da lei de introdução. Então, por exemplo, o que a Mona trouxe, na realidade, é uma... bom, é aquilo que eu fiz em relação a criticar o método conflitual. Realmente, se a gente for verificar, em muitos aspectos, a norma indicada pelo local da celebração do contrato, ela ficaria muito longe da realidade do que as partes, de fato, elas têm em comum. Por exemplo, aí quando eu fiz essa crítica, eu dei o exemplo de um argentino e um brasileiro que se encontram numa feira, que poderia ser em Bolonha, no México, na Itália ou no México, e pensa o seguinte, vamos fazer um contrato e a gente vai executar esse contrato entre Argentina e Brasil. Quer dizer, o México não teve nada a ver na história. E se a gente for na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a lei aplicável à validade desse contrato é a lei mexicana, que foi a lei onde o contrato foi realizado. Então, por conta disso, é que muitos países acabaram afastando essa lei para verificar e aí aplicar o chamado princípio da proximidade, no sentido de verificar qual é a lei mais próxima daquele contrato, que muitas vezes não é pelo elemento de conexão que a norma de direito internacional privado indica. Mas esse princípio da proximidade não tem previsão na nossa lei de introdução. Tanto é que eu fiz uma crítica lá na lei de introdução, dizendo que essa lei é uma lei muito antiga, ela é de 1942. Nós tivemos a Europa, fez toda uma legislação posterior. Em 1980, a Europa fez uma convenção, tá, no âmbito da União Europeia, chamada Convenção de Roma, a respeito dos contratos internacionais. Essa convenção virou regulamento da União Europeia, ou seja, ela é lei na União Europeia, quer dizer, uma convenção muito mais moderna. A gente depois tem também outras convenções internacionais a respeito de contratos internacionais. Apesar, deve se atentar... Isso, Marcelo. Exato. Tem que se atentar para o que é perguntado. Então, sempre vai ter um enredo. Agora, claro, a gente está aqui, a gente está aqui na nossa aula, isso é importante, pessoal, não apenas para resolver prova da OAB, mas eu estou trazendo aqui uma questão. O que a Mona está trazendo, o que a Priscila está trazendo, já é o quê? Mais do que resolver uma prova da OAB. É um pouco pensar em casos práticos que, porventura, nós, como advogados, venhamos a nos deparar na vida profissional. Então, eu preciso trabalhar um contrato internacional. A gente vai ter uma aula específica sobre contrato internacional, tá? Pessoal, até arrumei ali o plano, estava um pouco errado na aula passada, então a gente vai ter uma aula só sobre contratos internacionais.
Aí eu vou trazer outros elementos a respeito dos contratos internacionais, como, por exemplo, a Convenção de Viena. Aí a Priscila traz aqui, ou o Marcel, agora não me lembro, perguntou, mas quem que compra e quem que vende nessa compra e venda? Vejam que para a pergunta aqui não faz diferença. A pergunta quer saber onde foi realizado o contrato e qual é a lei aplicável. Isso vai ser a prova da OAB. Agora, quem compra e quem vende é importante, por exemplo, e aí quem for estudar, a gente vai estudar, para aplicar a Convenção de Viena sobre compra e venda de mercadoria. E aí a gente já vai bem além. Opa, vamos estudar a Convenção de Viena de compra e venda de mercadoria, que é lei em mais de 80 países, lei, tá? O Brasil também tem essa convenção, é parte, internalizou a Convenção de Viena, e aí a gente vai para um campo específico lá da compra e venda de mercadoria. Claro que essa pergunta aqui, ela estaria incompleta hoje, pessoal, se a gente não... O certo seria a gente investigar, opa, se trata de compra e venda de mercadoria, aplica a Convenção de Viena. Então, na verdade, eu teria que ver qual é o dispositivo da Convenção de Viena aplicável ao caso. A Itália também é parte da Convenção de Viena, mas aqui não é o que a questão, ela vai muito mais no chão. Ela só pergunta em relação à lei de introdução, qual é a norma aplicável. Isso que eu quero que vocês tenham em mente, esse exercício simples. Depois a gente vai incrementar um pouquinho mais em relação às convenções internacionais que podem ser aplicadas aos casos. Então, na aula passada, acho que foi o Davidson que trouxe a questão da Convenção de Montreal. Eu até botei aqui, ó, no material de vocês. Opa, já estou aqui no material. Não, na aula de hoje eu botei até. Não botei na aula de hoje. Achei que eu tinha posto. Então, é aqui, na verdade, em contratos internacionais que a gente ainda não falou. A gente vai falar da Convenção de Viena, tá bem? E depois, aqui tem em contratos internacionais, que vai ser nossa próxima aula, pessoal. Aí eu trouxe uma reportagem aqui do STF, que o Davidson tinha me perguntado a respeito de transporte aéreo e extravio de bagagem. Então, também é um contrato internacional, aí envolvendo o direito do consumidor. Vejam, mas não é qualquer dispositivo do direito do consumidor. É justamente aquele relacionado a transporte aéreo, internacional. Bom, aí nessa hipótese a gente tem a convenção específica sobre o tema. Então, isso a gente vai trabalhar lá em contratos internacionais. Então, a gente está aqui, vemos conflito de leis, aplicação de prova do direito estrangeiro. Aqui em conflitos de leis. Então, pessoal, aqui eu verifico, na realidade, que eu tenho 17 de 32 submetidos. Por isso que é importante e é super fácil. Esse material tá lá para vocês solucionar, tá bem? Ficou alguma dúvida, gente? Não? Deu tudo aí, Mona? Tá certinho? Tudo certo, prof. Então é isso, gente. Nessa aula de hoje, então, não tem tarefa, tá? Na aula de hoje até teve, para não encher vocês de coisa, tá? Essa aqui, então, que é a aula de hoje, tá? Já tá online. Tem um artigo para vocês quiserem ler, se aprofundar, que é um clássico, tá? A respeito de aplicação em prova do direito estrangeiro. Quem quiser se aprofundar no tema, tá? Que é complementar a nossa aula. E então aqui na aula passada que tem esses elementos que a gente viu aqui que são super importantes de vocês realmente estudarem aqui, que isso aqui cai muito, muito, muito em prova dessa forma como a gente está colocando aqui. Então a aula vai depois lá no AVA também, ok, gente? Então, até a aula que vem, quem não fez esse questionário aqui, faça, porque é uma forma da gente verificar que vocês estão, de fato, não é? Conectados aqui. Temos 28 participantes, a Maria Cláudia pediu para eu ver. Então, para que vocês realmente façam essa interação no AVA, tá bem, pessoal? A senhora vai deixar outra atividade lá, professora? Não, para a semana que vem não, tá?
Então, eu vou deixar depois, na próxima aula, que é dia 14, aí sim a gente vai ter um comentário depois de um caso, tá bem? Tá, essas questões a gente tem até hoje para enviar para ti, né? Eu botei até hoje, mas como foi a primeira vez que a gente está usando essa plataforma, eu vou aceitar também que isso seja até semana que vem, tá? Uma Tá dúvida, legal. professora. Diga. Estou aqui vasculhando o AVA. E cada vez que eu entro no AVA, ele é diferente. Eu não recebo os avisos de quando vocês postam coisas nele. Tem que ter um comportamento ativo de toda hora consultar todos os módulos de todas as cadeiras, de todos os links, enxergar se alguma coisa foi mudada. Eu estou entrando aqui, eu cliquei no introdução. Na introdução já aparece o plano de ensino, então esse aqui novo foi colocado. Já tem ali a avaliação G1. Eu já posso começar a fazer essa avaliação G1 para depois postar no futuro? Pode? Posso? Pode. Ah, ok. Tá. Então já tem tudo ali, ó. Tudo Isso vai tá valer 6 perfeito. pontos na G1, aí vence 12 de maio, tá vendo? Não, eu não achei ainda onde é que está escrito que vence. Tem Tá que no Do entrar. lado. Para mim não aparece. Mas você tá vendo na minha tela aqui, não? Eu tinha clicado ali no outro. É que tu pra tem que mim ir lá não na tá avaliação, aparecendo. lá no final, Paulo. E aí, lá no final, tá. escrito avaliação G1, ali, como está aparecendo a professora. Aí tu só clica na data e encaminha para ali mesmo. Ok, beleza. Vou começar E a então com G1, essas. aí Já a vou gente ver vai as fazer questões ali para enviar. Então, aqui, ó, pessoal, eu vou marcando os nossos pontos e vou abrindo conforme a aula, ó. Então, o próximo que eu vou abrir vai ser contratos internacionais, que é a nossa próxima aula. Então, a gente tá nessa aplicação em prova do direito estrangeiro. Aí tá a aula online, sempre antes para vocês, e algum material complementar da aula. Nossa reunião do Zoom vai ser sempre o mesmo ID, tá? Vou botar ali, mas vai ser sempre o mesmo ID da reunião do Zoom. E aí, então, em cada uma das aulas vai ter um material complementar, alguma atividade extra, tá bem? Tranquilo. Ok. Então tá, pessoal. Muito obrigada. Até semana que vem. Até mais, professor. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até mais, pessoal. Tchau. Recém cheguei na